A paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Mais uma vez aqui, gravando uma reflexão da palavra de Deus para o coração dos irmãos, para que a cada dia mais nós venha estar, venha adquirir entendimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 6 somente. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, esse texto nós já conhecemos, ele fala da tentação do Senhor, o momento que o Senhor foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, no versículo 6, nós encontramos o inimigo tentando ao Senhor Jesus Cristo, dizendo para ele, está escrito. Porque o inimigo, irmãos, nós sabemos que também ele conhece muito bem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, ele empregou a palavra de Deus com o intuito de levar Cristo a pecar. É o que tem acontecido muito hoje, nesses dias que nós vemos. O inimigo tem usado a palavra de Deus fora de contexto, com versículos isolados, para tentar levar pessoas ao erro, ou até mesmo fazer com que aqueles que conhecem a palavra de Deus aprovem as suas práticas errôneas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia eu quero alertar aos irmãos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que, aleluia, entender que a palavra do Senhor, ela hoje está sendo usada por muitas pessoas de várias maneiras. Muitos a usam para adquirir seus próprios erros, para concordar com com seus enganos. Louvado seja o nome do Senhor. Não quer abandonar o erro, aí quer encontrar respaldo na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos ele, o inimigo, mostrando para nós que o que eu falo agora para os irmãos é a mais pura realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Onde ele diz, olha, está escrito, né? Está escrito, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, o Senhor vai mandar os seus anjos e não vai deixar os teus pés tocarem em alguma pedra. Mas nós vemos aqui que ele usa a palavra, irmãos, mas ele não fala a palavra do jeito que ela está. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, às vezes o ímpio usa a palavra de Deus para persuadir o crente a errar. Ao ouvir nesses dias alguém dizer que não está escrito na palavra de Deus que não pode beber. Não está escrito na palavra de Deus que quem pratica coisas erradas vai para o inferno. Mas porque o pecado, as pessoas querem que seja bem exemplificado na Bíblia. Mas nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita há muitos anos atrás. Existem palavras naquela época que hoje existe palavra que naquela época não existia. Não é verdade, meus irmãos? Alguns textos bíblicos, irmãos, retirados do seu contexto, pode até dar a aparência de justificar erro.
E é isso que eles estão fazendo, irmãos, para tentar justificar os erros. Mas não adianta. Nosso Deus é um só. Ele não muda. Para ele, pecado sempre vai ser pecado. O errado vai ser sempre errado. Porque ele é um justo juiz. A sua balança, irmãos, ela não pende nem para um lado, nem para o outro. Louvado seja o nome do Senhor. E as coisas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Se nós queremos viver para o Senhor, temos que observar a sua palavra e andar como ela nos ensina. Não podemos querer andar de uma maneira e querer que a palavra de Deus nos justifique, ou então nos dê respaldo para continuar no mesmo erro. Ei, se você está pensando que Deus vai concordar com as suas atitudes erradas, está enganado. Examine, a nossa vida deve ser examinada à luz da palavra de Deus, não a palavra de Deus ser examinada à luz da nossa vida. Porque se for assim, meus amados irmãos, vai virar bagunça no céu. Tudo vai ficar igual que na terra. E Deus não mandou seu filho morrer aqui na cruz, na terra, para continuar, para fazer um novo céu e uma nova terra com as velhas criaturas. Não, temos que ter também novas criaturas. Louvado seja Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer que você, cristão, você que não é cristão, examine a palavra de Deus. Busque entendê-la. Busque conhecer. Mesmo você ainda não entendendo completamente, mas leia, peça a orientação de Deus. Atente para as palavras que estão escritas. Porque a palavra de Deus, quando ela escreve sim, é porque é sim. Quando ela escreve não, é porque é não. Não tem meio termo. Devemos conhecer a palavra de Deus para se precaver daqueles que distorcem as escrituras, para satisfazer as suas vontades. Isso nós vemos hoje, meus irmãos, é o que nós estamos vendo aí nas redes sociais, é o que mais está acontecendo. Muitos estão distorcendo as escrituras para satisfazer os seus erros. O apóstolo Pedro, irmãos, ele fala que esse que distorce a palavra de Deus, ele distorce para a sua própria perdição. Porque Deus não vai mudar a sua palavra por causa deles. O que Deus aprova é aquilo que está escrito. Não é aquilo que nós achamos, não é aquilo que nós pensamos, né? E aí, meus irmãos, meus amados irmãos, temos que obedecer a Deus, observar a palavra do Senhor, como ela é, como ela está escrita. Não tem esse negócio de interpretar errado. Não. Aquilo que está escrito é o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. A Escritura, meus amados irmãos, é a mensagem de Deus para a humanidade. Ou seja, é o nosso mapa que Deus deixou. É a nossa bússola que nós temos. Nós temos que buscar orientação na Bíblia. Não existe doutor, mestre que ensine melhor do que a palavra de Deus. Podemos sim escutá-los, mas temos que fazer comparações entre aquilo que eles falam e entre aquilo que está escrito. Ninguém é dono da razão, ninguém sabe tudo, mas o que nós devemos realmente tomar para a nossa vida é aquilo que a Escritura diz. Pode ser o nome do Senhor. E o testemunho do empenho de Deus para salvar a humanidade. Ou seja, a Escritura, irmãos, é um testemunho de Deus, da vontade de Deus, do desejo dele para nos salvar. É aqui que ela nos ensina o caminho que nós devemos andar. Ela diz que a porta é estreita, o caminho que leva à salvação é estreito.
não é lago. O lago nós faz o que quer, vai para onde quer e diz o que quer, age da maneira que bem entende, né? E é isso, meus irmãos. Quase a Deus. Nós venha entender que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para nossos pés. É através dela que nós vamos chegar diante de Deus um dia. É ela que nos ensina a como se justificar diante de Deus através do perdão de nossos pecados. Somente crendo no Filho de Deus e aceitando Ele como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa é a palavra de Deus, irmãos, para nós hoje. Esta pequena meditação que nos ensina a buscar mais, entender, conhecer e aprender a palavra de Deus. Não devemos, de maneira nenhuma, nos deixar levar por ventos de doutrinas, por ensinamentos de homens, por doutrina de homens, mas devemos aprender a compreender as Escrituras. E a melhor maneira é através das nossas orações, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos oriente, nos acompanhe, porque Ele é o autor do livro, é Ele que inspirou as Escrituras. Então, ninguém melhor do que o escritor para nos ensinar a entender. E essa é a palavra de Deus para cada um de nós nesse dia. Que Deus os abençoe grandemente, meus irmãos. Não deixe de estar inscrito, meus irmãos. Continua, meu irmão, aqui ajudando o irmão Raimundo e orando pelo irmão Raimundo, que eu creio que quando Deus ele abençoar mais aqui as nossas condições, possa estar fazendo vídeos melhores para os irmãos e até mesmo colocando a minha aparência aqui para os irmãos me conhecer melhor. Amém, meus irmãos? A paz, Senhor, Deus abençoe cada um de vocês nesses dias, que o Senhor venha sustentar cada um, que o Senhor venha dar direção para a vida de cada um de vocês, para todas as suas famílias, é o meu desejo nesse dia. Amém. A paz do Senhor.